Bom dia, povo de Deus. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Como é que tá a segunda-feira de vocês? Tá tudo na bênção? A minha segunda-feira está uma bênção. Acordei cedo hoje, acordei às 10 para as 4 da manhã. Acordei antes, mas fiquei deitado mais um pouquinho, né? E já, para a glória de Deus, eu já meditei nas escrituras, eu já fiz o meu curso de teologia, eu já busquei a presença do Senhor, eu já fiz algumas coisas já, graças a Deus, né? E por que eu falo essas coisas para vocês? Para poder querer aparecer de forma nenhuma, para poder justamente tentar desafiar vocês a fazerem, a praticarem as mesmas coisas e também a compreenderem que é possível. É possível você também fazer. Porque até esses dias eu estava inerte às madrugadas, eu estava bem tranquilo em relação às madrugadas. E agora estou me dedicando às madrugadas. E a madrugada é um tempo riquíssimo. A madrugada com Deus é algo fantástico, né? Os resultados daquilo que eu tenho colhido na madrugada em relação à unção, em relação à revelação, em relação a compreender o coração de Deus, o coração do Pai é algo fantástico. Então, assim, há muita riqueza nas madrugadas com Deus. Porque a madrugada é um momento de silêncio. Madrugada seu coração está quieto, você já dormiu um pouco, já acalmou aquela adrenalina. Na madrugada a sua família está em silêncio. Então na madrugada você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue fazer a sua oração ser ouvida. Não que Deus não te ouça em outros momentos, mas também você consegue principalmente ouvir a voz e a direção do Senhor, que eu acho que é o mais importante. Querido, eu estou com um tema hoje bastante interessante. Esse despertar de hoje, a vontade de pregar sobre isso hoje partiu do desejo do meu coração por aquilo que eu estudei hoje no meu curso de teologia. Estou estudando o livro de Provérbios em teologia e como Provérbios é um livro de muita sabedoria, vai falar da sabedoria humana ou pelo menos da sabedoria, da tolice, da insensatez, desse contraste que há entre coisas corretas e coisas incorretas, entre decisões certas e decisões erradas. Então o livro de Provérbios é realmente riquíssimo. E no que diz respeito a esta questão, eu queria compartilhar com vocês o que está escrito no capítulo 6, principalmente a partir do versículo 12. O capítulo 6 inteiro é um capítulo maravilhoso, um capítulo de muita aplicação pessoal, mas eu quero me atentar a isso. Por quê? Eu coloquei como tema da minha mensagem hoje um Deus que odeia. Você sabia que tem coisas que Deus odeia? Tem coisas que Deus odeia. Sim, está escrito na Bíblia. Tem coisas que Deus odeia e tem uma outra coisa que Deus abomina. É a abominação no coração de Deus. Sim, você acha que Deus é só amor? Não, querido. Ele é fogo consumidor. Nós precisamos conhecer a experiência com Deus profundamente, sabermos quem é Deus verdadeiramente, porque pode ser que nós estejamos, e é bem provável que sim, estejamos incorrendo em algum desses pecados, e nós precisamos conhecer o coração de Deus para saber o quanto nós temos ofendido o Senhor com as nossas atitudes. Quando eu digo nossa, é literalmente nossa, porque ninguém está livre de ofender o Senhor com as suas atitudes, ninguém está livre em ofender, se é que podemos usar essa palavra, o coração do Senhor. Como eu sempre digo, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus não cabe na nossa racionalidade, logo Deus é espírito e Deus na verdade não pode se ofender porque ele não tem sentimentos humanos. O que Deus tem na sua grandeza é um
vamos usar assim uma expressão, não um sentimento como nós conhecemos humano, mas uma vontade interior de que nós possamos acertar o caminho. E quando nós erramos o alvo, nós pecamos. Porque o que é pecado, Cristiano? A definição de pecado é errar o alvo. Existe um alvo que é Cristo, existe um alvo que é a verdade. Por isso a palavra de Deus diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho que te leva a uma verdade que é Cristo e que gera vida em você. Então quando nós pecamos, nós fazemos o quê? Se existe um alvo que é aqui, nós nos desviamos desse alvo. Quando nós nos desviamos do alvo, nós então cometemos pecado. E quando cometemos pecado, isso de alguma forma, vamos dizer assim, contradiz o desejo do Criador, aquilo pelo qual o Criador nos criou. Em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim, ó, o homem de Belial, o homem viu. Quem é Belial? Belial é um formato de um deus, na verdade um deus humano interior do homem, que faz com que o homem peque de forma depravada, sem se preocupar com a sua vida de pecado. Então, homens de Belial, homens que se entregam à bebida, homens que se entregam ao sexo promíscuo, homens que não têm governo interior, são homens de Belial. O homem de Belial, o homem vil, ou seja, de pensamento pobre, de pensamento medíocre, o homem que não analisa os seus comportamentos, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. A nossa boca é algo terrível, né, queridos? Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Parece jogador de truco, né? Tô lembrando dos meus amigos aqui, Fabrício, Cassinho, Emídio, o Gustavo Pregue, Gustavo Bolinha, o Guma, toda essa turma jogadora de truco, mas não está falando de vocês não, pode até ser que seja, porque está falando de homens que têm comportamentos humanos sempre inclinados para o mal. Não é bem um jogador de truco. Pode ser que um jogador de truco também tenha esses comportamentos, tá bom? E ele fala assim, ó, no seu coração há perversidade. Os nomes que eu citei, não vejo perversidade em seus corações, mas há uma necessidade de mudança de alguns comportamentos. Mas que o Espírito de Deus trate cada um de vocês. E diz assim, ó, no coração desse homem de Belial, desse homem vil, há perversidade. E todo o tempo ele maquina o mal, anda semeando contendas. Querido, o homem que carrega em sua boca o mal e que anda semeando contendas está cavando para si cova profunda. Sim, Deus está de olho neste homem ou nesta mulher. Quando eu digo homem, estou falando do sexo masculino e feminino, estou falando da humanidade, não do homem em si, apenas do sexo masculino. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você, homem que anda semeando contendas. Então ele fala que ele tem perversidade na sua boca, ele acena com os olhos, ou tipo assim, ó, olha para você ver, como julgando com os seus olhos, ele arranha com os pés, ou seja, os seus pés se apressam para fazer o mal, os seus pés, na verdade, quando se deslocam do lugar A para o lugar B, ele não produz nada de bom, pelo contrário, o objetivo dele é levar a sua perversidade, e ele faz sinais com os dedos. Né? O meu filho Arãozinho, ele é muito incomodado com o nosso dedo anelar. Não, anelar é esse, né? O dedo do meio, esqueci como que chama, mas porque assim, por causa do gesto obsceno que se faz com esse dedo, então tudo que se remete, se você estiver aqui distraído e por acaso tá com a mão no rosto e ficar com o dedo do meio, fala, papai, é o dedo do meio, né? Então tá falando aqui que faz sinais com seus dedos. Não é o sinal ruim com o dedo do meio, né, que para nós aqui no Brasil tem um significado estranho, pejorativo, ruim, porém, sinais com os dedos, aqui está dizendo de um homem que julga, que aponta os seus dedos, um homem que com os seus dedos ele dá direções erradas, então Deus tem problema com isso. E aí, olha aqui o que o capítulo 6, versículo 15 vai dizer, ó, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Então o homem que tem esses comportamentos será destruído repentinamente. Você olha, vê o cara, daqui a pouco, ué, cadê o fulano? Morreu. Morreu não, mataram. Quem matou? Deus. Esse pode morrer repentinamente por causa dos seus atos de injustiça. E fala assim, ó, subitamente será quebrantado,
sem que haja cura. Cara, olha para essa palavra, cuidado. Se você tem sido um homem de Belial, se os seus comportamentos têm sido de um homem mau, cuidado. Deus está de olho em você. E se por um acaso você morrer subitamente, ou se por um acaso você for pego por uma doença incurável subitamente, pode ser que seja apenas, não o diabo, mas apenas o Deus Todo-Poderoso que te colocou nessa condição. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que a Bíblia me ensina? Que eu não devo temer o homem desta terra, mas que eu devo sim temer aquele que pode lançar a minha alma no inferno. Está falando de Deus, querido. Não tema necessariamente Satanás. Sim, combata Satanás, lute contra ele nas regiões celestiais, guarde a sua vida pela palavra de Deus e pela oração, mas compreenda, tema verdadeiramente o Senhor, porque este é quem pode te livrar ou te colocar no céu ou no inferno. Pode te livrar do inferno e te colocar no céu, ou o contrário. Pode te tirar do céu e te colocar no inferno. Então tema a Deus. E olha o que agora entra aqui, o cerne da nossa mensagem. Agora chega o momento em que realmente Deus quer falar aos nossos corações. O que Deus quer falar aos nossos corações nesse momento? Deus quer falar a respeito do nosso comportamento. Este homem de Belial, este homem sem nenhuma moralidade, esse homem imoral, esse homem incontido, ele vai incorrer em algumas coisas. E olha o que a Bíblia diz a respeito do comportamento deste homem. Compreenda que Deus não odeia pessoas, Deus odeia comportamentos. Inclusive ontem, na minha mesa do almoço, um pouco antes do almoço, bom dia, Antônio Marcolino, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, eu ensinava o meu filho, Arãozinho, de quase 8 anos de idade, a respeito de como Deus observa as coisas. Então eu explicava sempre para ele, filho, Deus não odeia homens e mulheres, Deus não odeia pessoas, Deus julga comportamentos. Logo, nós não podemos odiar pessoas, nós não podemos reprovar as pessoas, e sim os seus comportamentos. E eu estava falando para ele do comportamento do ladrão, do comportamento do assassino, do comportamento do drogado, do comportamento do homossexualismo. E eu estava falando, nunca reprove as pessoas, sempre olhe para os seus comportamentos. E aí depois Deus me agracia com esta palavra hoje, que eu quero repartir com vocês. Olha o que está escrito em Provérbios, para quem chegou agora, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olha e ponha fé nas minhas palavras. Está escrito assim, ó: 6 coisas o Senhor se aborrece. Em outras traduções está escrito, de 6 coisas o Senhor odeia. Então a palavra aborrece e a palavra odiar na Bíblia é sinônimo numa tradução para nós de língua portuguesa. Algumas traduções bíblicas vai dizer assim, há 6 coisas que Deus odeia, há 6 coisas que aborrece o Espírito de Deus. Quais são? E uma 7ª, perdão, então são 7 coisas que Deus não gosta, 6 aborrece e tem uma 7ª do total de 7, então 6 o Senhor odeia, mas uma 7ª Deus abomina. Você sabe o que é abominação? Abominação é algo interior que pode ser, no caso, vamos falar da nossa vida humana, que traz tanto desconforto, que nós assim rejeitamos numa profundidade muito grande. Então 6 coisas o Senhor odeia ou se aborrece, e a 7ª coisa ele abomina. Preste atenção. Quais são? Primeira, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Sim, língua mentirosa. Cuidado com a sua língua. Outra, mãos que derramam sangue inocente. Assassinos, cuidado. O coração que trama projetos iníquos, projetos errados. Pés que se apressam a correr para o mal. Tudo isso são coisas que Deus odeia. Cristiano, Deus odeia alguma coisa? Leia aí na Bíblia. Está escrito que Deus se aborrece. Em outras traduções, que Deus odeia essas coisas. Então, o que mais que Deus odeia? A testemunha falsa que promove mentiras ou que profere mentiras. E a última aqui, Deus abomina. Ele não só odeia,
mas ele tem aversão, ele tem nojo, ele quer expulsar do espírito dele, do interior dele, porque assim é totalmente reprovável. Qual é essa coisa que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Uau! E aí? Deus te pegou em alguma coisa aí? Com certeza Deus me pegou em alguma coisa aqui, tá bom? Porque quando eu ministro para vocês, entenda que o primeiro a ser ministrado pela palavra sou eu mesmo. Então vamos repetir. E agora eu vou abrir o ensinamento sobre cada item desses. São coisas que Deus odeia. Então preste atenção, porque talvez atitudes suas podem estar sendo odiadas por Deus. E se Deus odiar as suas atitudes, Ele pode te punir segundo as Escrituras Sagradas. Sim, ouça a palavra que eu disse, te punir. Cristiano, onde está escrito isso? No versículo 15 do capítulo 6 diz: pelo que a sua destruição, a destruição de quem pratica essas coisas, pode ser repentinamente e subitamente essa pessoa será quebrantada, ela passará por um vale, sem que haja cura. Querido, cuidado com as suas atitudes, cuidado com esses itens que eu vou dizer. Se há algo em você que Deus tenha achado reprovação, tome muito cuidado. O próprio Deus pode tratar com você. Preste atenção. Primeira coisa, 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que Ele aborrece. A primeira coisa, olhos altivos. Sabe o que são olhos altivos? São olhos, não exatamente os olhos de carne que você tem, mas a sua forma de ver a vida e de ver as pessoas. Como você tem se comportado diante das pessoas? Você tem sido arrogante e prepotente? Você tem se sentido superior às pessoas? Você tem se comportado de uma maneira a menosprezar ou a desprezar os filhos de Deus? Muito cuidado. Você pode estar sendo odiado, não você, perdão, o seu comportamento pode estar sendo odiado pelo próprio Deus. E Deus diz que se você permanecer nessa situação, Ele vai ter um encontro contigo. Então, olhos altivos, querido, preste atenção, todos nós pecamos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, demonstramos orgulho, demonstramos ser prepotentes, maiores do que os outros. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus está de olho em nós. E essa atitude de prepotência, de arrogância, de superioridade sobre os outros pode nos custar muito caro. A palavra de Deus diz que Deus abate ao soberbo, ao orgulhoso, mas ao humilde Deus dá graça. Que Deus possa tratar o nosso coração muitas vezes intratável, que Deus possa refrear nossa língua e os nossos pensamentos, para que nós não sejamos reprovados em atos e atitudes pelo Senhor. Segundo item, língua mentirosa. Ontem mesmo, a minha sogra e meu sogro estão aqui em casa, pessoas que eu amo demais da conta. Eles estavam aqui, nós estávamos falando sobre mentira. Há muitos crentes, muitos cristãos que têm em seus lábios a mentira como algo cotidiano. Nós até falávamos de uma expressão de uma pessoa cristã católica, não cristã protestante, mas não importa, católicos e protestantes, umbandistas e macumbeiros, todos mentem, mas nós temos que tomar muito cuidado. Mas a expressão dessa pessoa foi a seguinte: mentira faz parte da vida humana. Não, eu preciso te dizer que está escrito na Bíblia que o mentiroso é filho de Satanás. Sim, foi o que você ouviu. Está escrito em João que aquele que mente se faz filho do diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio. E todo aquele que vive a sua vida através da mentira. Bom dia, Ademir, Donizete Silva, deve ser o Mirinho esse aí, eu acredito. Bom dia, Deus te abençoe. Então a palavra de Deus diz que todo aquele que vive na prática da mentira, ele é filho do diabo, literalmente, filho do diabo. Então cuidado com a sua mentira. Não se caia no erro de achar que porque você é humano, você pode estar mentindo. Isso é engano de Satanás para a sua vida. E o seu pai não é Deus, o seu pai é o diabo. Cuidado com isso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está te alertando. Não caia no engano de uma mentirinha ou, principalmente, vocês cristãos, de uma meia-verdade. Eu vou falar uma meia-verdade aqui. Uma meia-verdade para Deus é mentira. Tá bom? Cristão sincero fala a verdade, com calma, com prudência e tentando sempre colocar a sua palavra na hora correta, mas sempre a verdade.
nunca a mentira. A dificuldade que temos é de controlar a nossa língua. A dificuldade que temos é de fazermos a coisa certa. Bom dia, pastor Elton. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Elton, pastor lá de Igarapava, da Igreja Ceifa, um pastor com quem eu caminhei durante um tempo. Um homem de Deus, um homem de muita oração, né? Um homem que tem o Espírito do Senhor e que ora assim profundamente. Eu amo a vida do pastor Elton. Principalmente no que diz respeito quando ele está orando, entregando profecias de Deus, é algo tremendo. E diz assim, mãos que derramam sangue inocente. Querido, aqui já está falando de uma pessoa totalmente perdida, de uma pessoa maligna em si mesmo, que é o assassino. É claro que existe o assassino, vamos falar assim, não programado, né? O assassino que por defesa assassina alguém, alguma coisa, mas de qualquer forma, tudo isso aborrece a Deus. A atitude do assassino aborrece a Deus. Compreenda que todos os itens que eu estou listando aqui nunca vão desqualificar o ser humano diante de Deus, mas sim as suas atitudes, porque Deus não julga o ser humano, Deus julga as atitudes do ser humano, porque logo está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então isso inclui assassinos, prostitutas, estupradores, ladrões e todo tipo de perversidade humana. Logo, há em Deus arrependimento para todas as suas atitudes, mas você precisa abandonar as suas atitudes erradas, render o seu coração a Deus e Deus certamente te aceitará. Nós, como seres humanos, temos dificuldade de compreender que se um assassino que tenha matado muitas pessoas, exemplo, Lampião, ou um estuprador que talvez tenha estuprado mulheres e crianças inocentes, se achegar ao Senhor Jesus de coração sincero, serão perdoados. Querido, isso é a graça de Deus. Isso não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Mas se esse homem, com atitudes erradas, se encontrar com Jesus e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, ele será salvo. Então diz assim também, coração que trama projetos iníquos. Cuidado com o que maquina o seu coração. Cuidado com as pessoas com que você tem se associado, porque pessoas do mal podem se apegar a você, ou você se apegar. Bom dia, Marcão, meu amigo, Marcos Lemes, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Pensa num homem grande, de estatura, maior do que a estatura do Marcão é o seu coração. Esse homem me inspira, um homem grande em tamanho, em coração e em lágrimas. Um beijo no seu coração. Bom dia, Rodolfo Massini. Deus te abençoe. Então compreenda, cuidado com o seu coração. Porque se o seu coração tem maquinado mal, se você tem sido uma pessoa que tem se inclinado para o mal, paz do Senhor Jesus, Marcão. Se o seu coração tem se inclinado para o mal, você está diante das lentes dos olhos do Senhor. E o Senhor está de olho em você. Querido, não faça, não pague, não tente pagar o mal pelo mal. A Bíblia me orienta que eu devo pagar o mal com o bem. Não se apresse o seu coração em maquinar o mal, porque a justiça do homem, ou melhor, a ira do homem, ela não promove a justiça de Deus. A palavra de Deus diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Não tente fazer justiça com suas próprias mãos a respeito de nada, porque quando você faz isso, você toma lugar do Senhor que te criou, porque Ele é a sua justiça, e logo se você tentar fazer isso, você vai incorrer em grande pecado. Deus está de olho em você, e sobre essa atitude, a palavra de Deus diz que Deus odeia. Deus tem sentimentos contrários fortíssimos contra essa situação. Outra coisa que também Deus odeia é pés que se apressam a correr para o mal. Querido, aonde os seus pés têm te levado? Os seus pés têm te levado para a casa do Senhor, para os átrios do Senhor, para o altar de Deus, para que você possa lamentar e chorar as suas misérias, para que você possa lamentar e chorar pela nação, ou os seus pés têm se apressado para fazer o mal? Os seus pés
tem se apressado para levar a fofoca e a contenda. Cuidado, Deus está de olho em você. Deus está de olho nos seus caminhos. E entenda, problema com Satanás não é tão difícil de se resolver. Problema com Deus é algo terrível. Vou repetir o que eu já disse antes. A palavra de Deus diz que você não deve temer o homem mortal. Esse homem que pode corromper a sua alma, mas que você deve temer a Deus, porque esse pode te lançar nas trevas e no inferno. Cuidado com Deus. Outra coisa que eu preciso te dizer: a testemunha falsa que profere mentiras. Querido, se você é um julgador, se você é um juiz, se você adora ser partidário, se você fica dando ouvidos a toda quanto é palavra e tomando partido a respeito de alguém e fazendo juízo a respeito de outra pessoa, eu preciso te dizer: cuidado, Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Então, cuidado para não ser testemunha falsa. Pelo contrário, procure não ser testemunha de ninguém nesse aspecto, né? Existem as testemunhas de Jeová. Duas tias minhas são testemunhas de Jeová. Primas minhas são. Deixa eu te falar uma coisa: Jeová não precisa de testemunhas, mas é melhor ser testemunha de Jeová do que ser testemunha de homens nessa terra, porque quando nós somos testemunha de algo ou queremos testemunhar a favor de algo, nós corremos o risco de sermos injustos, e se nós cometermos a injustiça, a mão de Deus estará de olho em nós. Então cuidado com o seu testemunho contra alguém. Eu não estou dizendo que com isso você não pode ir ao fórum testemunhar alguma coisa de justiça. Eu não estou dizendo que com isso, se você realmente tem certeza e convicção de alguma coisa, que você não deve abrir a sua boca em defesa do oprimido. Eu só estou te dizendo cuidado, porque se você ficar levantando falsos testemunhos a respeito de alguém, você vai estar incorrendo num dos 10 mandamentos, e isso pode ser morte para a sua vida. E por final, aqui é o que Deus abomina. Essas 6 coisas que eu citei anteriormente, a palavra de Deus diz que Deus se aborrece e também Deus odeia. Essa 7ª coisa diz que Deus abomina, Deus rejeita, Deus fica muito contrariado, Deus vomita isso porque Deus não quer. Entenda o seguinte: o que semeia contenda entre os irmãos. Querido, muito cuidado com esse item. Muito cuidado com esse item, porque há irmãos em Cristo, há pessoas fora de Cristo, mas a esses tudo bem, estão perdidos no mundo, ainda esperando a manifestação da sua luz e da minha luz para eles. Mas compreenda, se você serve a Deus, ou se você diz que serve a Deus, se você é cristão, cuidado com o que você anda semeando, porque se você semear contenda entre os irmãos, e na igreja do Senhor está assim de pessoas que gostam de ficar levando fofoca, que gosta de ficar fazendo fofoca da vida do pastor, da vida da irmã, e não cuida, ou do irmão, e não cuida da sua própria vida, eu preciso te dizer, esta sua atitude, ela é abominável diante de Deus, e Deus está de olho em você. Comece a refletir sobre essas coisas. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 12 ou 16, depois você confere aí comigo, leia Provérbios 6 completo, mas medite nisso. A palavra de Deus diz que há 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que Deus abomina. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, mesmo depois de ter sido chamado para a luz, incorremos nessas coisas. O nosso problema não é passar por essas coisas, porque logo somos falhos e pecadores. O problema é permanecermos na vida de pecado. Se nós permanecermos nessa vida, nessas 7 coisas, logo nós deixamos de ser considerados filhos do Deus Altíssimo para sermos filhos de Belial, homens de Belial. E homens de Belial são homens revoltosos, homens rebeldes, dos quais Deus abomina e Deus odeia as atitudes, nunca o ser humano. Querido, então, para finalizar, cuidado com o que nós temos feito, cuidado com aquilo que nós temos achado que é justiça, porque a justiça cabe a um único ser, Deus, que conhece todas as coisas. Que Deus nos ensine todos os seus caminhos e que verdadeiramente a palavra de Deus que sai da minha boca seja como uma espada de 2 gumes ao seu coração.
Preste atenção nas minhas palavras, porque é a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a sua vida. E se você tem andado nesses caminhos, corrija o seu caminho e certamente o Senhor te aceitará. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém e graças a Deus. Um grande beijo no seu coração que esteve comigo, Cida Massini, Rodolfo, Marcão e todos os irmãos aqui e os que verão esse vídeo após. Depois eu subirei esse vídeo para o YouTube. Se você puder, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de irmãos possível, de pessoas, porque esse vídeo pode e vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Até mais. Fui!